Está no ar mais um programa Na Rota, aqui na tela do SBT, TV Tati SBT Regional, trazendo muita coisa maravilhosa para vocês, como todo sábado temos feito. E hoje trouxe uma surpresa especial, lá de Sorocaba. Veio de tão longe, veio ela até aqui, que é minha amiga Ariane Roseiro. Tudo bem, Ariane? Tudo ótimo, Leandro. Prazer estar aqui com você hoje. Muito bom, bem-vindo. Eu queria que você começasse tocando pra gente já. Bora lá? Bora lá. Isso aí, pessoal. Gente do céu! Bom, a Ariane, pessoal, deixa eu falar um pouquinho para vocês. Ela é musicista, né? Já deu para notar. Professora há mais de 15 anos. Também flautista e criadora e líder de um movimento que a gente vai falar daqui a pouco sobre esse movimento, que foi o qual eu a conheci e fiz o convite para ela estar aqui com a gente. Bom, Ariane, primeiramente, esse instrumento... Lindo, né? É lindo e deve ser difícil pra caramba de tocar, né? Exige um pouco. Uma pessoa que quer estudar flauta hoje, quanto tempo ela demora para fazer aula de flauta? Para tocar num nível legal, assim, tocar pra, bem. Eu toco flauta. Começar a brincar um pouco? Eu toco flauta. Acho que vai uns 3, 5 anos já começa a tocar alguma 3, coisa mais legal. anos. Isso para tocar um repertório mais difícil. Assim. Começa por onde? Pela embocadura? Começa pela respiração. É muito bom porque treina o fôlego, treina o ar, nossa disciplina, de constância, de estudar mesmo, né? Então isso é muito bom. E você é uma moça nova, né? Por que você escolheu a flauta, né? De repente a flauta, você podia ter escolhido, por exemplo, uma guitarra, um violão, ou ser uma vocalista, não sei. Por que flauta? Então, na verdade, não fui eu que escolhi, foi ela que me escolheu, né? Porque eu tinha tentado vários instrumentos e eu não consegui tocar nenhum deles. Não tenho habilidade para mais nada, foi o único instrumento que me aceitou. Eu consegui tirar o som, eu comecei numa banda sinfônica em Tatuí, um projeto da cidade. Tatuí é onde tem a faculdade, né? Onde tem o conservatório, o maior conservatório da América Latina. Então eu tive esse presente de começar lá. Legal. E eu experimentei todos os instrumentos que tinham na banda, mas eu não consegui tocar nenhum. A flauta foi o único que eu consegui e tô até hoje. Porque assim, eu como músico também que sou, a gente vê as dificuldades de vários instrumentos que a gente tem, né? Então, por exemplo, quando você toca um violão, hoje, por exemplo, todo mundo toca violão. Você pega qualquer pessoa, pega uma revistinha na banca, sei lá onde, ou na internet e começa a tocar violão. Agora, um instrumento como uma flauta, por exemplo, você tem que primeiro apoiar a sua boca e conseguir tirar o som. Eu já tentei tocar flauta, tentei tocar saxofone. Instrumentos de sopro é complicado, porque existe técnica de respiração, técnica de embocadura, técnica de digitalização aqui, né, para você fazer, né? Então eu admiro realmente quem toca esse instrumento, porque eu sei a dificuldade. E ela já de cara já mandou um brasileirinho aqui, pessoal. Então você imagina o que vai vir na próxima aí, né? Mariane, então vamos falar um pouquinho sobre você. Você é nascida lá em Sorocaba mesmo? Nasci em São Paulo. São Paulo? Nasci em São Paulo. E aí, quem que é a Ariane? Conta pra gente um pouquinho, de onde você surgiu. Bom, eu nasci em São Paulo, fui pequena para Tatuí, minha mãe mudou para lá, meus avós são de lá. E lá em Tatuí eu conheci a música, porque lá tem um conservatório de Tatuí muito conhecido. E eu comecei a estudar música lá, minha mãe me obrigou, me colocou, ela queria que eu fosse pianista. Minha mãe, o sonho dela era que eu fosse pianista. E meu avô é músico também, meu avô é violonista, autodidata, toca violão 7 cordas. Olha. Então eu sempre tive esse berço dele, mas eu mesma, como flautista, nasceu da minha mãe me colocar no conservatório e me obrigar a ir na escolinha lá, fazer as aulas. E eu comecei na flauta doce, criança, eu tinha 5 anos de idade. Que você aprende na escolinha, né? Na escolinha, exato. Aquela flautinha de R$2 na época, né? Que mal saía som, era mais um barulho, um ruído, que som mesmo. Era legal porque quando a criançada ia estudar, por exemplo, ela falava assim, olha mãe, a professora mandou comprar uma flauta. Né? E aí todo mundo ficava feliz, né? Quando você chegava lá na loja, tinha 2 tipos de flauta. Tinha a flauta doce, que era a barroca e a germânica. E aí você tinha as baratinhas e tinha aquelas que já passava que era uma grana, não lembro na época, mas assim, era Yamaha, né? Então o desespero do pai era o seguinte, chegava na loja e falava assim, mostra por favor aquela flauta
aquela azulzinha, aquela baratinha, porque essa Yamaha aí não dá. Mas a criançada queria Yamaha. Aí chegava na escola, tinha criançada com Yamaha tocando, né? E dá diferença mesmo, não dá? Nossa, demais. A qualidade do material, a construção faz muita diferença. É. A flauta também, quando você pega uma flauta doce, existem flautas medianas e as mais tops, caras, né? Exatamente. Que flauta que é a tua? Essa aqui, é que agora eu troquei de carro, mas ela custava mais que o meu carro antigo. Ah, é? E a minha mãe falou assim, como você comprou uma flauta que é mais cara que o seu carro? Eu falei, dá licença que é minha flauta. Eu comprei meu dinheiro, eu vou comprar porque pra mim é importante, meu trabalho, né? É igual o violino, né? Diz que tem violino de 50, 60, 100 mil reais. É realmente. Diz que o Stradivarius chega a mais de 1 milhão. Sim. Mas fica tranquilo, no próximo programa nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aí também. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre esse lance aí do movimento músico rico, né? Você se tornou uma musicista rica depois que você comprou essa flauta? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque isso custava mais que o carro, aí deve ter falado assim, bom, pessoal, essa flauta foi quando eu fiquei rica. A patente. Né? Pois agora é. eu sou música. Porque quando você fala em músico, hoje é difícil você ver músico rico, né? A não ser que seja uma sertaneja, né? Cantando. Famoso, A gente entrevistou aqui o Fábio Satin. O Fábio Satin fez um monte de música que você canta que você nem sabe que é dele. Que é dele. O homem chegou numa caminhonetona, filha, né? Com aquele chapéuzão 30, 40x lá, sei lá da onde. O homem cheirava aqueles perfumes do bom, sabe? Uau. Falei assim, eu acho que eu vou virar esse negócio de sertanejo aqui, dá dinheiro, viu, cara? É. E aí, como é que começou essa história? Conta pra mim o que surgiu, o que deu na sua cabeça pra falar sobre isso. Tá. Né? E o que é também. Então, ser um músico rico não tem nada a ver com dinheiro. Apesar do nome sugerir isso, né? De ser um músico rico. Mas um músico rico, ele é aquele músico que valoriza a história dele, que valoriza o conhecimento dele, que investe em si mesmo, que investe em bons equipamentos, que faz um bom trabalho, que estuda, que se dedica. E que tem um comportamento de músico rico, um comportamento próspero, um comportamento que você acredita que você merece mais da vida e não só ficar aceitando o que aparece. Então, o músico rico ele veio num movimento onde eu, como flautista, consegui mudar a minha percepção a respeito do meu trabalho, consegui valorizar o que eu fazia e, consequentemente, as pessoas começaram a ver valor porque eu comecei a mostrar. E a gente, como músico, a gente não aprende isso em nenhum lugar, a gente não aprende que a gente pode, sim, valorizar o nosso trabalho, que a gente pode ser bem pago, pode ser reconhecido. Sim. A gente tem medo de cobrar porque a gente faz o que ama e muitas pessoas têm esse então, receio de então tem a ver valor. com dinheiro, sim, Tem né? a ver com dinheiro, mas principalmente com esse comportamento de, Sim, ó, de valorização. Isso, valorização de pessoal. Exato. Profissional. Porque dinheiro é consequência de quando você muda a forma como você se enxerga, quando você muda a forma como você apresenta o seu trabalho, o dinheiro é consequência do que você faz do seu bom trabalho. E aí, como é que surgiu essa ideia? Você falou, vou criar um movimento, como é que funciona tudo isso? Não, na verdade, não foi nada pensado, planejado, né? Porque na pandemia eu acabei tendo meu salário cortado, eu já trabalho na escola, trabalhava numa escola na época. E aí, com a pandemia, a gente ficou sem evento, sem aula, poder dar aula presencial, ainda mais instrumento de sopro, onde tinha um contato com o ar, a gente não podia trabalhar. Nossa, é verdade, né? Então a gente não podia instrumento dar de aula. sopro não dá pra tocar de máscara. Não dá pra tocar de máscara, exato. Então, a gente sofreu muito com isso. E eu prometi pra mim mesmo que eu não queria mais passar por aquilo. E antes da pandemia mesmo, sempre tem corte de cultura, sempre tem corte de governo. Eu falei, eu não quero ficar dependendo disso. Não quero ficar passando por isso todo ano. Essa instabilidade, saber se eu vou ter trabalho, se não vou ter trabalho, quanto que eu vou estar ganhando no mês ou não. Então eu falei, eu vou criar uma coisa minha, né? E eu lembro que nesse meu antigo trabalho, em uma das reuniões, meu chefe falou assim pra mim, Leandro, ele falou assim, gente, ó, vamos cortar o salário, não tem que fazer isso mesmo, e é aceitar, não tem que fazer. Aí eu questionei, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu falei, mas como assim vai cortar o salário e agora não tem que fazer? Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Sei lá, vídeo na internet, alguma coisa. E aí ele falou assim pra mim, na frente de todo mundo. Nossa, reunião do Zoom, né? Ele falou assim pra mim, Ariane, seu trabalho é tocar flauta. Vá lá estudar flauta, que do restante a gente cuida. Só que quando ele falou aquilo pra mim, eu falei, não cuida, porque se cuidasse eu não tava sendo afetada pelo que você devia fazer, se você falou que ia fazer e não tá fazendo. Então na minha cabeça ficou muito claro que os outros não fariam nada por mim, que era eu quem tinha que ir lá e fazer, e plantar e colher. Então eu entendi que eu precisava mudar a minha forma de trabalhar. E foi nisso que eu criei minha escola. Eu criei minha escola de flauta online, que é a Academia de Flauta, que hoje já tem aí vários alunos de fora do país, da Irlanda, Estados Unidos, e a gente consegue ter alunos de diversas partes do Brasil também. Segura um pouquinho, que a gente vai chamar na hora de faturar. Claro! Certo? Então, pessoal, é o seguinte, não saia daí.
Segundo bloco vem já já para a gente conversar muito mais, inclusive sobre esse papo de pandemia, que eu acho muito importante a gente contar para vocês o que nós músicos passamos, porque para mim também não foi nada fácil. Tá bom? Sai daí não, voltamos já já, segundo bloco na rota com Ariane Roseiro. Volta já.